Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Quer dizer, boa tarde já, né? Já é mais meio-dia. Espero que vocês estejam bem, que na vossa família também, tudo bem, tudo tranquilo, na paz do Senhor. Irmãos, agora vamos para a nossa última fase, que é estudar o Apocalipse, não é? Do verso 9 até o 18. Tá ok? Vimos os símbolos proféticos, né? Que nos ajudam a entender a palavra de Deus, as profecias. E agora vamos todos juntos caminhar juntos e entender realmente o fechar da história em Apocalipse 17. É uma abordagem simplória, depois nós vamos nos aprofundar. Vamos aprofundar mais um pouquinho, tá ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa jornada, nessa preparação para encontrar com o Senhor nos ares agora na volta do Senhor Jesus. Vamos juntos então, vamos orar juntos. Maravilhoso eterno Deus, pedimos agora o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, essa luz que vai muito além do infinito, que possa agora raiar em todos os nossos corações, seja em especial com todos os irmãos que aqui estão conosco, e que a Tua verdade seja escrita nas páginas do nosso coração, moldando o nosso caráter, lapidando o nosso ser, nos preparando para encontrar com o Senhor na Tua breve volta. O Senhor mesmo fez essa promessa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu estiver estejais vós também. O Senhor fez essa promessa maravilhosa para nós em João 14, do verso de 1 a 3, né? Promessa maravilhosa dos próprios lábios do Senhor Jesus, garantindo que Ele voltaria para nos buscar. É uma grande promessa para nós. Amém. Amém. Irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte: muitos teólogos e muitos pastores adventistas entendem que a besta que sobe do mar tem 7 cabeças e 10 chifres. Porém, a besta que sobe da terra também é dito que tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos analisar uma coisinha só. Olha só, Apocalipse 17, verso 3, diz o seguinte: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. O deserto a gente já sabe, é o continente americano sendo ali colonizado, aqui mais precisamente os Estados Unidos. E vi uma mulher, igreja, Roma papal, uma mulher montada em uma besta. Só que essa mulher também é a besta que sobe do mar. É uma besta montada em outra besta. Então são duas bestas, que na realidade se consumam em uma só. Em um só propósito, um só pensamento, um só ideal, de dominar o planeta. Então veja bem, uma mulher montada em uma besta escarlate. Escarlate nós comentamos com vocês que é a gravidade dos pecados cometidos ali, né? Está lá em Isaías capítulo 1, no verso 18. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, ou seja, sejam muito graves, eu vos tornarei brancos como a neve, que é o perdão divino, né? É o perdão divino a cada um de nós. Agora, a recusa em buscar esse perdão divino vai nos jogando em trevas cada vez mais profundas, por negar este perdão, por não aceitar os caminhos de Deus, por ser contrário aos princípios de Deus, não é? Contrário à lei divina, contrário aos preceitos divinos, aos ensinamentos de Deus. Tá certo? Atos 5,32 diz assim: nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem, aqueles que estão dispostos a obedecer e dispostos a viver em conformidade, em harmonia com a palavra de Deus.
Tá certo? Então, olha só, uma besta escarlate. Besta repleta de nomes e blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha como que é essa besta? Essa besta também tem 7 cabeças e 10 chifres. Quando que essa besta, os Estados Unidos, estaria repleta de nomes e blasfêmias? Ora, ela estaria repleta de nomes e blasfêmias, não sabemos exatamente quando. Mas, segundo as profecias, o ideal é que isto acontecesse antes da primeira reunião do G7 em 1975. Por quê? Porque somente assim os Estados Unidos teriam condições completas de fazer todas as articulações econômicas, políticas, sociais e religiosas no G7. E envolver o G7 nas metas, no propósito político ali envolvido. Nós temos que entender o seguinte: os Estados Unidos, ele busca nessas articulações políticas, primeiramente, os propósitos e metas e intenções de Roma Papal. Só que a gente viu que eles, na sua presença, ou seja, eles atuam juntos. Eles têm o mesmo propósito, um só pensamento, que é o domínio, o pleno domínio do planeta. Então, veja bem. Essas cabeças a serem articuladas pelos Estados Unidos, eu não estou falando que é isso, mas a maior possibilidade é que seja o G7. Por quê? Porque as articulações feitas no G7, essas articulações políticas feitas no G7, e as articulações políticas do G7 frente à ONU garantiram uma aprovação maciça, histórica, esmagadora da encíclica papal. Entende? Agora, a gente viu lá no verso 8, né? A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. Quem que emerge do abismo? Ora, o maligno. Isso é dito em várias passagens na Bíblia. Tá certo? Aqui em Apocalipse mesmo. Emergir do abismo. Não é? Tem também lá em Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se não me engano, é Apocalipse 20 ou 21. Mas tem várias passagens falando sobre isso. Nós vamos cuidar desse assunto mais profundamente. Tá certo? A besta que viste era e não é. Ela era a supremacia papal. E não é. Por quê? Porque a prisão do Papa Pio VI. Ela continua sendo um poder dentro de si mesma, mas não pode mais divulgar suas ideias, propagar suas ideias ao mundo. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Sim, veja bem, o Vaticano é instrumento do maligno. Certo? Olha lá, Apocalipse 13, verso 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E essa grande autoridade, a besta que sobe do mar, passa essa grande autoridade aos Estados Unidos, que é a besta que sobe da terra. Tá certo? Vimos lá os 2 chifres, né? Um chifre é um movimento republicano, que foi perdendo cada vez mais a sua liberdade política, econômica e social, até ser completamente dominado por Roma Papal. A profetisa da Igreja Adventista diz o seguinte, que quando os Estados Unidos fizessem a embaixada no Vaticano, estaria decretada a falência nacional. Essa falência nacional que ela cita ali não é só uma falência econômica,
com o déficit público americano caminhando fortemente, ou já está em 250 trilhões de dólares. E a grande maioria dos países no mundo não querem mais emprestar dinheiro para os Estados Unidos pagar os juros dessa dívida. Veja bem, a falência também é principalmente espiritual. Espiritual. Tá certo? E o segundo chifre é o próprio Estados Unidos, o maior país protestante do mundo apostatado da fé. Ok? Então vamos lá. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, ela voltaria em um futuro próximo. Quer dizer, mais ou menos próximo, né? Lá em 1929. E volta com força total. Só que agora não mais como antes, uma liderança religiosa. Não, agora volta como um Estado político. Cada Papa agora, a partir de 1929, ele é rei também de Estado. Tá? Os 44 hectares do Vaticano é um Estado político com várias embaixadas de vários países do mundo inteiro. Tá ok? Então é um rei de Estado político e um líder religioso. Por isso que esse animal ele é diferente dos demais. Agora vamos lá. Verso 9. Vamos para o verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Espera aí. Aqui eu vejo o seguinte. Apesar de alguns pastores falarem que não, que os 7 montes são 7 reinos. Sim, não estou dizendo que não seja, que não existe essa possibilidade. Existe. Mas aqui também existe o sentido de montes físicos que localiza a cidade de Roma, Roma papal. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, está localizada. Eu quero que você perceba que mulher aqui é o sujeito principal do verso. E tudo que demanda agora daqui em diante é com relação a esse sujeito, a mulher, Roma papal. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Dos quais 5 caíram. 5 caíram da onde? Da mulher. 5 caíram de Roma papal. É o que eu entendo de tudo que eu vi por aí, é a que é mais coerente. Por quê? Porque antes aqui ele já citou a outra besta dos Estados Unidos, com 7 cabeças e 10 chifres. Já fez essa citação, tá certo? Agora ele está fazendo a citação exclusivamente, especialmente, da mulher, Roma papal. 5 caíram. Quem são esses 5? Vamos lá. 1929. Olha só. Em 11 de fevereiro de 1798 foi a prisão do Papa Pio VI. Ferida mortal. A ferida mortal começa a ser curada, tem o início da sua cura em 11 de fevereiro de 1929, com o Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini e o Cardinal Gaspari. Tá ok? Em 1929, então, nós temos o Pio XI, que vai de 1922 até 1939, ou seja, 17 anos no Vaticano. Depois nós temos o segundo, que é o Pio XII, de 1939 até 1958, 19 anos. Tá ok? Depois nós temos o terceiro, que é João 23, de 1958 até 1963. Tá ok? 5 anos. Depois nós temos o quarto, que é o Paulo VI, de 1963 até 1978. 15 anos. Tá ok?
Depois nós temos o quinto Papa, João Paulo I, que ficou somente 33 dias. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para você, que nós comentamos anteriormente. Lembra? O Vaticano é um estado político e uma liderança religiosa também. Só que ele é dividido em dois grandes blocos. O bloco econômico, tá ok? Dos negócios do Vaticano, que são espalhados pelo mundo inteiro. Inclusive o Vaticano é acionista da maior imobiliária do planeta. Tá certo? Isso não é só que apareceu ali no filme Don Corleone e tal, não. Isso é fato real, fato verídico. E o outro bloco é o bloco que cuida da parte religiosa. Um bloco não pode intervir no outro, tá certo? Para que o Vaticano possa funcionar da melhor forma possível. Só que aconteceu, esse João Paulo I, ele descobriu uma loja no Vaticano, uma loja maçônica. Se você pegar ali nos relatos que os jesuítas contam e tudo, você vai ver que o nome dessa loja maçônica era P2. P de Paulo, P2. E João Paulo I, ele queria acabar com essa loja maçônica. O que aconteceu? Foi mais fácil acabar com ele. Não é? E ele foi morto. E ficou no Vaticano apenas 33 dias. Esses foram os 5 primeiros que caíram. Aí o que a profecia diz? Dos quais 5 caíram, um existe. Esse um que existe vai existir até os últimos dias do Vaticano, até findar o Vaticano. Quem é este? É João Paulo II, que foi de 1978 até 2005, ou seja, 27 anos no Vaticano. João Paulo II é tido o Papa mais importante da história do Vaticano. Ele é chamado de Papa Construtor de Pontes. Eu conheço uma ponte só, que é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A ponte que liga a terra aos céus é o nosso mediador, é o nosso único mediador, Jesus Cristo. Tá certo? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tá ok? Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5. Agora, João Paulo foi um papa construtor de pontes, o papa que mais viajou na história do Vaticano. Tá certo? Ele intensificou os elos do Vaticano com o mundo inteiro, com os diversos países do mundo, principalmente as grandes potências, que é o caso dos Estados Unidos, Europa e etc. Tá certo? João Paulo II, ele foi o Papa responsável por executar um plano que começou em 11 de outubro de 1962, conhecido como Concílio Ecumênico Vaticano II. Esse concílio começa em 11 de outubro de 1962, é um trabalho intenso de uma grande cúpula do Vaticano, e termina somente em 1965, na sua quarta etapa. Ficou lá engavetado e esquecido. João Paulo II coloca esse Vaticano II em prática. Sabe como é que é chamado o Vaticano II? Esse concílio ecumênico, que João Paulo começa então a difundir no mundo inteiro, é chamado de o novo Pentecostes da Igreja, implantado por João Paulo II, o Papa Construtor de Pontes. Impressionante, não é? Mas é real. E essa ideia de ecumenismo, João Paulo também deixou textos importantíssimos, que mais para frente nós vamos comentar esses textos, tá? Sobre domingo.
sobre a guarda do domingo, que é o 6º e último capítulo da encíclica papal. Então, João Paulo, ele foi muito importante para que essa encíclica viesse aí a ser aperfeiçoada por meio do Papa Bento XVI e por meio do Papa Francisco, e concluída com o Papa Francisco. Tá? Então, a obra de João Paulo II, ela permanece até o findar do Vaticano. Foi uma obra importantíssima. João Paulo é tido como o Papa mais importante do Vaticano. Tá? Ele deixou muitas coisas na encíclica papal, que foi só fazer alguns acertos, alguns detalhes, aperfeiçoar, concretizar e finalizar. Inclusive, a respeito da guarda do domingo, que é o 6º capítulo da encíclica papal. Um Papa estrategicamente fundamental para o Vaticano chegar no que chegou nos dias de hoje. Tá ok? 27 anos no Vaticano. Depois nós temos o 7º Papa, que foi o Bento XVI, que ficou de 2005 a 2013 e que renunciou. Isso é histórico no Vaticano, tá certo? Ficou então 8 anos. Ou seja, o 7º, o que ele fala ali, ó? O que ele fala do 7º? Dos quais 5 caíram, um existe, que é João Paulo II, onde também essa profecia de Apocalipse 17, ela começa a desabrochar, começa a ter um melhor entendimento, gradativamente um melhor entendimento, tá? Olha lá. Dos quais 5 caíram, um existe, que é João Paulo II, essa obra de João Paulo II vai até o findar do Vaticano. Outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Dura pouco tempo. Olha o que ele fala no verso 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, caminha para a destruição. Ou seja, o 8º, ele procede, ele é consequência dos 7 primeiros. Que é quem? O Papa Francisco. Tá certo? Agora, muitos entendem que o Papa Francisco é o último Papa do Vaticano. Não estou falando que não seja. Mas existe a possibilidade de virem outros papas. Outros papas não vão fazer absolutamente nada no Vaticano a não ser seguir estritamente, com toda a lealdade e fidelidade, a encíclica papal. Então, todos os demais papas que vierem depois do Papa Francisco fazem parte da 8ª cabeça, que caminha para a destruição. Não é uma 9ª cabeça, não é uma 10ª cabeça, não é uma 11ª cabeça do Vaticano. Elas todas vão fazer parte da 8ª cabeça, que é a cabeça do Papa Francisco, que concretizou, concluiu a encíclica papal e aprovou, e o Conselho da ONU, em votação, aprovou a encíclica papal na ONU. Tá certo? Então, se houver papas depois do Papa Francisco, eles fazem parte da 8ª cabeça, que caminha para a destruição. Por quê? Porque cada uma delas vai seguir estritamente, de forma leal e fiel, a encíclica papal deixada, conforme a aprovação da ONU. O mundo inteiro vai seguir essa encíclica papal até o fim. Então não vai existir 9ª cabeça do Vaticano. Não, ela vai seguir o que foi deixado pela 8ª cabeça, que é o Papa Francisco. Todas as cabeças que vierem depois do Papa Francisco fazem parte da 8ª cabeça, que é o fechamento da história desse planeta. Tá ok? E esse Vaticano II está em andamento, que é o ecumenismo em toda a Terra, inclusive com o decreto dominical. E o principal Papa a articular isso no mundo inteiro, a construir essas pontes no mundo inteiro, foi João Paulo II. João Paulo II deixou muita coisa preparada,
tá certo? Inclusive sobre a guarda do domingo. João Paulo é que começou a desenvolver e aperfeiçoar a teoria no Vaticano da guarda dominical. Tá ok? Com aquela história, né, que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e assim por diante. Tá? Quando nós formos aprofundar um pouquinho mais os assuntos, estudar com mais detalhes, nós vamos ler alguns textos que João Paulo II deixou a respeito do domingo. Tá ok? Sendo que o dia deixado por Deus é o sábado, né? É o Shabá. É o sábado. Tá? O oitavo pertence ao 7. Ele é consequência dos 7 primeiros papas. Tá ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. O verso 11, né? Procede do 7 e caminha para a destruição. Sim, a encíclica papal vai ser o fechamento da história dessa terra. Vamos lá. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta. Ou seja, com a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, estão todas elas envolvidas no mesmo propósito. Aqui no caso, é com a besta. Os Estados Unidos faz parte disso e também Roma Papal. Aliás, os Estados Unidos articula os propósitos, metas, todo o plano político, econômico, social, religioso do Vaticano é articulado, é aplicado pelos Estados Unidos e é articulado no G7. E qual é a função do G7? Não estou falando que o G7 é as 7 cabeças, mas existe uma grande possibilidade que seja. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, olha só os países pertencentes ao G7. Alemanha, Reino Unido, França, Itália. Todos estes citados, Alemanha, Reino Unido, França e Itália, eles pertencem às antigas tribos bárbaras. Tá certo? Aí você fala assim, mas os Estados Unidos não pertencem. Será? Como que os Estados Unidos foi colonizado? Pelos anglo-saxões. Na Inglaterra, que pertencia às tribos bárbaras, e por outros povos europeus. E o Canadá? Ora, o Canadá foi uma região descoberta e reivindicada em 1497 por John Cabot, tá? Um navegador veneziano que navegava a serviço da coroa britânica. Nação bárbara. Certo? Na antiguidade, pertencia a uma das nações bárbaras. Coroa britânica, a serviço da coroa britânica. A colonização tem início com os franceses em 1554, a partir do desembarque de Jacques Cartier no Golfo de São Lourenço. Foi colonizado pela França. E a França é o quê? Nação bárbara. A única nação aqui que não pertence às tribos bárbaras é o Japão. Porém, o Japão é uma economia secularizada. Olha só. Os primeiros portugueses que chegaram ao Japão foi em 1543. Por volta de 1542, 1543. Tá certo? Tá ok? E olha só. Entre os anos 1613 e 1620, a Secura chefiou uma missão diplomática no Vaticano em Roma. Já naquela época. Quem que era esse Asecura? Asecura era servo de Deit Massamune, que tudo indica era um senhor feudal. Tá ok? Então, aí já começa. Tá ok? Então, eu vejo pelo desenrolar da carruagem e no processo histórico que o G7, sim, é as 7 cabeças da besta que sobe da terra.
que são manipuladas ali por Roma Papal. Completamente, tá? Os propósitos de Roma Papal. E essas 7 cabeças, elas são responsáveis por esses 10 chifres. São elas que fazem toda a articulação política, econômica, social, religiosa, para envolver os 10 blocos econômicos. Tá? Olha só, para envolver os 10 blocos econômicos. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar umas... Deixa eu tirar um pouquinho de papel aqui. Olha só. Esses 10 blocos econômicos é chamado de mapa do Clube de Roma. Tá ok? Tem o primeiro bloco lá como sendo o NAFTA, os países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. E lógico que cada bloco econômico tem o seu líder. Tá? Que é citado aí, né? 10 reis. Tá ok? Depois nós temos a Europa Ocidental, ou seja, é o mercado comum europeu. Tá ok? Depois nós temos o Japão. O Japão é um bloco sozinho. Tá ok? Um dos maiores problemas econômicos do Japão é investir capital no mundo. Tá? O Japão é um país extremamente rico e com uma moeda extremamente forte. Aliás, a moeda mais forte e estável no mundo hoje é o Ien, é a moeda japonesa. Depois nós temos o quarto bloco, que é a Austrália e a África do Sul. Depois nós temos o quinto bloco, que é o leste europeu, juntamente com a Rússia. Depois nós temos o sexto bloco, que são os países da América Latina, ali né, da Venezuela para baixo, tá ok? Chamado Unasul ou Mercosul, tá ok? Depois nós temos o sétimo e o mais complexo dos blocos, que é o norte da África e o Oriente Médio, onde estão os principais ditadores do mundo hoje, tá ok? Depois nós temos a África Central, o oitavo, África Central, que é também chamada de África Tropical. Depois nós temos o nono bloco, que é o sul e sudeste da Ásia. E depois nós temos o décimo e o último bloco, formado unicamente com a China. Tá certo? Esses são os 10 chifres oriundos ali daquelas tribos bárbaras. Que, lembra, eram 7 chifres, passam a ser 7 cabeças nos preparativos ali de Apocalipse 13. Tanto é verdade que eles não fazem objeção nenhuma à Inquisição, 1260 anos de matança dos cristãos, que conseguiram aí matar pouco mais de 150 milhões de cristãos inocentes, que só queriam viver a palavra de Deus, viver a verdade e andar em paz com Deus e com o próximo. Essas cabeças continuariam sendo cabeças de Roma Papal, especialmente quando ela volta em 1929, recebe todas as suas propriedades de volta, inclusive os 44 hectares onde está o Estado do Vaticano, além de receber uma multa pela prisão do Papa Pio VI no valor de 750 milhões de dólares. Tá certo? E essas 7 cabeças, esse G7, são os países que fazem todas as articulações e arranjos necessários à formação desses 10 blocos econômicos. Certo? É o que tem demonstrado a história. E isso começa a ter um processo mais acelerado a partir de 1993. Depois nós vamos ver o porquê disso. Tá? Porquê disso. Tá ok? Então vamos lá. Olha só o que diz aí a respeito desses 10 reis. Então, os Estados Unidos ele precisa estar com a cabeça repleta de nomes blasfêmios antes. Que momento não se sabe, mas antes da primeira reunião do G7, para que ele possa fazer todas as articulações políticas e envolver o G7 nos propósitos, metas e planos de Roma Papal. Lembra? Roma Papal e Estados Unidos
na sua presença. Eles atuam juntos. Eles têm o mesmo propósito. Olha o que a Bíblia fala sobre eles. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam um reino, mas recebem a autoridade como reis, né? Cada bloco econômico tem o seu rei, tem o seu líder, recebem a autoridade como reis, com a besta, ou seja, com os Estados Unidos e com Roma Papal. Durante 1 hora, eu fiz um papelzinho aqui simples, para a gente entender essa 1 hora, tá? Deixa eu colocar aqui para você. Eu não sei se dá para você enxergar com perfeição, mas está aqui, ó. É uma coisinha simplória, né? Depois nós vamos fazer, né, o PowerPoint, fazer algumas coisas mais bem elaboradas. Então, o que acontece? Você dá uma pausa no vídeo aí, grava essa imagem, tá ok? Então, o que acontece? 24 horas é um dia, que na profecia significa 1 ano. Depois nós temos 12 horas, que seria a metade de um dia, 6 meses. Depois nós temos 6 horas. 6 horas seria 1/4 do dia, relativo a 3 meses, 90 dias. E depois nós temos 1 hora, que é a 24ª parte do dia, relativo a 15 dias. Então 1 hora simboliza 15 dias. Que pode ser 15 anos de governo desses 6. Só que o que Jesus falou para nós? Que esses tempos seriam abreviados, ou seja, seriam diminuídos. Agora, o quanto vai ser diminuído, aí só o tempo vai nos dizer, tá certo? Então, 1 hora refere-se a 15 dias, tá certo? Que seriam 15 anos. Mas esses tempos, dito pela própria Bíblia, pelos lábios do Senhor Jesus, esses tempos serão abreviados. Ao verso 13. Tem estes um só pensamento. Um só pensamento. Tem estes um só pensamento. E oferecem à besta o seu poder e a autoridade que possuem. Quer dizer, eles recebem da besta e oferecem à besta toda a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro. Ó, o intuito. Pelejarão eles contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Ou seja, o povo de Deus, o povo que foi leal e fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Assim diz as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, ou seja, localizada, são povos, nações, multidões e línguas, ou seja, Europa, não é? Onde a meretriz está assentada, está localizada. A meretriz é mulher prostituta que prostituiu a palavra de Deus, ou seja, Roma Papal. Tá certo? Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Ou seja, que interessante, os 10 chifres vão se rebelar contra Roma Papal. Vão descobrir no final da história que foram enganados, que foram manipulados. Mas aí não adianta mais, porque não existe mais arrependimento. Quando isso acontecer, não existe mais arrependimento. Tá certo? A porta da graça está aberta agora. Aqueles que se arrependerem, que aceitarem o chamado do Espírito Santo ao arrependimento, a um propósito de mudança de vida, a levar uma vida mais em harmonia com Deus, é agora. Nesse fechamento da história, a porta da graça já foi fechada. Começam a cair os flagelos sobre a humanidade, as 7 grandes pragas, e o que eles vão fazer? Os culpados dessas 7 grandes pragas é o povo que está guardando o sábado. Quando na realidade não é.
o povo que está guardando o sábado não está somente guardando o sábado, mas está guardando toda a verdade de Deus no coração, praticando e vivendo com Deus. Por que os flagelos estão caindo sobre a humanidade? Devido à desobediência deles, de não andar segundo a lei de Deus, os 10 mandamentos e os preceitos de Deus, que é a aliança eterna, selada com o sangue do próprio Senhor Jesus. Tá certo? Olha lá. Verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Apocalipse também 18, verso 8. Olha lá o que ele fala. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. Em um só dia. Na profecia, dia é ano. Morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Tá vendo só? Agora vamos fazer uma pausa aqui. Quando exatamente isso acontece? Vamos ver? Daniel 7. Vamos lá um pouquinho em Daniel 7. Daniel 7, nos versos 11 e 12. Presta bem atenção no que diz o verso 11 e 12 em Daniel 7. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Chifre pequeno, como a papal, que se torna mais robusto que os demais, lá em Daniel 7:20. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado, que foi que nós lemos lá em Apocalipse 17, no verso 16. Quanto aos outros animais, ou seja, os 10 chifres, tá certo? Os 10 reinos, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. É tirado o domínio desses 10 reis. E por quê? Porque, veja bem, no comentário bíblico adventista tem um comentário interessante lá em Apocalipse 17 que mostra o quê? Que as 7 cabeças é um poder superior e os 10 chifres é um poder inferior. Realmente é verdade. Realmente é o que tudo demonstra ser. Tá certo? Olha lá. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Um tempo, nós já vimos que é um ano. Agora, a melhor tradução aqui é a Bíblia Judaica Completa. A Bíblia Judaica Completa fala assim: por um tempo e uma estação. Ou seja, por um tempo, um ano, e uma estação. O que seria uma estação? Não sei, verão, primavera, outono, e uma estação. É uma estação que vem logo em seguida, depois desse um tempo, esse um ano. Tá certo? E assim se finda a história da Terra. Tá ok? Ou seja, os 10 chifres, as 7 cabeças, eles têm um prolongamento, que é de um tempo. Ou seja, um tempo é um ano. E uma estação. Agora, nós não sabemos se será verão, primavera, outono, inverno. Uma estação. Um tempo, um ano. E uma estação. Lembrando que esses tempos proféticos serão abreviados. Então, pode ser 6 meses, 3 meses e uma estação, e assim por diante. Não é? Vamos ver o desenrolar da história. Verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O reino mais poderoso que existe em toda a história da humanidade. Quem é este? Que domina sobre os reis da terra, a grande cidade que domina sobre os reis da terra? Roma. Roma papal. É o menor reino do mundo. É o menor país do mundo e o mais poderoso. Tá ok? O que eu desejo para você, meu irmão, é que a graça do Senhor Jesus envolva cada vez mais sua vida e que você possa, não é, estar firme com o Senhor Jesus, decidido a realmente
a realmente se preparar para a volta do Senhor Jesus, do Senhor da Glória. Tá ok? E se firmar nesse propósito. Olha só, 1 João 5, no verso 18, diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado um entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus proteja e guarde você. Tá certo? Então lembra disso. Na realidade, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, olha só, são 7 cabeças, o G7, com os Estados Unidos, articulando ali todo o G7. Os Estados Unidos faz parte do G7. Porém, muitos teólogos e pastores falam que os Estados Unidos é a 8ª cabeça. Por quê? Porque ele representa todos os interesses, metas, propósitos e planos de Roma Papal. Assim também Roma Papal, nós vimos, não é? 5 cabeças caíram, 5 primeiros papas a partir de 1929, que além de papa líder religioso são reis de Estado com moeda própria. Um ainda existe e vai existir até o final do Vaticano, e é o papa mais importante da história do Vaticano, João Paulo II, o papa construtor de pontes, o papa também que pôs Vaticano II em prática, que é esse Vaticano II foi um plano desenvolvido no Vaticano por uma grande cúpula no Vaticano a partir de 11 de outubro de 1962, acabando somente em 1965, na sua 4ª etapa. É chamado Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi colocado em prática por João Paulo II, ecumenismo, e que vai ser implantado, que já está sendo implantado no mundo inteiro. Tá ok? Que Deus te abençoe. Um forte abraço a você. Deixe seu like, querido. Ajude o canal. Se a gente não ajudar as coisas que têm um propósito com Deus, o que nós vamos ajudar nessa nossa vida? Tá ok? Deixe o seu like, se inscreva no canal, aperta lá o sininho, se inscreva no canal, tá ok? E que Deus te abençoe a você e toda a sua família. Amém. Um forte abraço.